Boa tarde, meus amigos. Aqui vou transmitir a palavra do Senhor para reflexões de muitas famílias que estão do outro lado, que possam entender que o Senhor ele possa abençoar nossas vidas. Amém? E com a sua licença, você que está do outro lado, que às vezes nunca aceitou Jesus como Salvador, nunca teve conhecimento da palavra de Deus, por intermédio de Deus, por não ter experiência com Deus, também por não ter conhecimento com a verdade. Mas o Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida para com Deus e para a salvação. Amém? Então eu estou criando esse conteúdo para abençoar você, família, pais, mães, irmãos, que são famílias que estão do outro lado, que às vezes nesse momento pode estar passando por uma grande tribulação, vida desadequada, desalinhada, pode estar precisando de uma palavra que eu vou trazer agora, do livro de Ezequiel. Ezequiel foi um grande profeta do Senhor, e Deus foi com ele nas suas tribulações, no seu sofrimento, por ser um homem nativo, celeste. Tem um nativo da terra, do planeta, das trevas, e para a humanidade, mas ele foi nativo celeste. Então ele foi uma pessoa completamente abençoada pelo Senhor, para ser um grande protagonista, e escreveu o mandamento, e ele entrou como uma retaguarda, um chefe no livro da vida. Amém? Mas guiado pelo Senhor e Deus que mandou escrever o mandamento. Que não somos dignos de nada, não somos dignos nem de nós mesmos, sem o Senhor, sem Deus nas nossas vidas. Verdadeiramente a gente nasce sem nenhum conteúdo espiritual, só nasce com conteúdo sentimental e amorosamente, entre de pai e mãe, e a Bíblia refere sobre isso. Não honrar pais e mãe para seus dias se prolongar na terra. Aqueles que Deus chama, Ele usa fortemente do jeito que quer que seja, que nem vai me usar agora para poder transmitir essa palavra para abençoar as pessoas. Amém? É o primeiro conteúdo que eu vou criar por intermédio da internet, e que os irmãos sejam abençoados do outro lado aí, igual eu já assisti muitos já levou o mandamento, até pregações de ministrações da palavra do Senhor, em vários eventos estão aí na internet aí, está abençoando muita gente. Então, dessa vez não vai ser diferente, não vou fazer diferente, vou usar a palavra para com as pessoas. Para Deus, então que Deus abençoe a todos, e que esteja um bom sucesso aí na vida, em tudo, no amor fraternal, pessoal, familiar, sucesso no trabalho, sucesso no seu negócios, nas suas empresas, que Deus abençoe a todos aí, amém? Pelo poder do Senhor, para Deus. Vou trazer aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 17 do livro de Ezequiel, capítulo 17 do livro de Ezequiel, o Senhor mandou escrever. Ezequiel diz assim: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza um enigma, e usa de uma parábola para com a casa de Israel. Diz assim, diz o Senhor Deus: uma grande águia de grandes usas compridas, plumagem farta de penas e de várias cores, veio ao Líbano e levou a ponta de um cobre. Amém? Está claro aqui que o Senhor quer dizer para nós, ó, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza um enigma e uma parábola para com a casa de Israel. Amém. Essa palavra, vê que ela é uma palavra que não é uma palavra de muito conforto para a salvação, mas foi uma palavra foi transmitida por parábola e ênfase só para a cidade de Israel, entender que o Senhor ia muito mais além do que o próprio mandamento que ele mandou escrever. Então Ezequiel estava certo de que, por ser Ezequiel, ele estava certo, que o Senhor estava usando ele na salvação
para escrever o mandamento para a salvação. É diferente você viver a salvação e entender a palavra da salvação para a salvação. Então o Senhor usou Daniel para Ezequiel para transmitir essa palavrinha e colocar por párabola, por ênfase, no caso, por ênfase, a palavra por ênfase é do ser humano, por párabola já vem do Senhor, para Deus. Então essa palavra párabola está muito na Bíblia. E a ênfase existe no ser humano como homem, na mulher, enfim, no ser humano. Porque Deus criou o homem como um conteúdo considerável ao ser humano. Todos que saem dessa frase, saem da frase do ser humano, hein? Então veja bem. Aí para frente assim, diz o Senhor, Deus, uma grande águia, de grande asa, de cobre, de comprida plumagem, fará fartas de penas, de várias cores. Veio o Líbano e levou a ponta de um cedro. Amém? Então, aqui está claro. A pessoa que aceita Jesus como Salvador, enquanto ele está na provação, ele pode ser cingido com essa águia. Deus pode cingir ele com essa águia de várias cores para conseguir passar pelas tribulações. Que nós somos feitos de carne, pele, sangue e osso. Mas aqui fala de uma águia cingida de várias cores. E está escrito aqui, ó. Várias cores, ó. Várias cores. Veio ao Líbano e levou a ponta de um cedro. Levou a ponta de um cedro. Amém? Então veja bem, aqui está falando que a águia ela foi e levou a ponta de um cedro. Significa, essa águia trabalhou para o Senhor. Ela tinha várias cores e trabalhou para o Senhor, como uma águia cingida pelo poder de Deus. Amém? Então, ela foi lá no cedro e pegou uma ponta do cedro, no caso, para apresentar o Senhor diretamente no trono, com um cedro. Amém? Agora pense bem. Se a pessoa for cingida como uma águia, para poder levar o mandamento, ou então ser abençoado, ou então ser entregue para o Senhor, só como a ponta de um cedro, carregado só pela ponta da asa dessa águia, e com certeza, uma hora ele tem que entender que o Senhor é um Deus. Porque o Senhor, ele tem toda a sua meta espiritual, de santidade, pureza, essência, honra, glória e poder, para o ser humano entender. Que a Bíblia não salva ninguém. A palavra não salva ninguém, mas ela é um guia para entender que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E o Senhor é que salva. E o mandamento é para alimentar. E o Senhor é para salvar e Deus para dar sabedoria. Hein? O Senhor salva, a Bíblia alimenta e o Senhor dá sabedoria. Mas Deus é o único Deus. Então é assim que funciona. Veja bem, ó. Arrancou a ponta mais alta do seu ramo e levou para uma terra de negociante na cidade de mercadores e tomou muda da terra e a plantou num campo fértil. Tomou e a pôs junto a muitas águas, como salgueiro. Amém? Aqui está falando da plantações dessa ponta, que ela levou. Essa aqui fala da profecia, porque se cumpriu na terra. No céu não tem terra. Amém? No céu existem as árvores da vida, no céu, mas as árvores da vida do céu são resplandoras, são resplandecentes. O tronco dela não seca, não escurece, as folhas não apagam, e os galhos e os ramos não desfalecem, porque o Senhor é que cuida, lá em cima. E aqui embaixo fala dessa planta, que geralmente foi gerada só da ponta de um cedro.
Veja bem, ó. Arrancou a ponta mais alta do seu ramo e levou para uma terra. Então, está claro que o Senhor tem seu trabalho, ele tem seu modo de agir. Se você é um filho de Deus, um servo do Senhor, um filho do Senhor, onde você tiver de ir, se o Senhor tiver um plano na sua vida, de você tiver de ir, você buscar no Senhor e confiar, um dia chega um momento de atravessar com você de leste a oeste, de norte a sul, os 4 confins do mundo. Ele passa com você pelo planeta, pelo Marte, passa pelo labirinto, precipício, passa por tudo, passa pela maçã do pecado, charco de lodo e passa com você por tudo. Porque é essa terra de onde essa águia levou essa ponta desse cedro mais alto para poder formar um cedral, no caso, uma mata de cedro. Significa uma terra fértil para o salvo do Senhor, para os filhos do Senhor, para os agentes do Senhor. Agente, quando se trata de agente, é pastor, presbítero, diácono, missionário, sacerdote, sumo sacerdote, tesoureiro e laborista. Então esses aí é que são pertencentes a essa terra fértil, aonde essa águia leva aonde ela faz essa plantação desse cedro, porque é uma terra prometida, né? Então essa terra prometida não é a terra de qual é, não é a terra do homem ou da mulher, ou do ser humano, ou de santos ou santas. É uma terra prometida pelo próprio Senhor e pelo próprio Deus para com o homem, igual foi com Ezequiel. Então Ezequiel recebeu essa promessa. Como homem do Senhor, teve a terra, passou pela terra prometida, foi em terra prometida e teve terra prometida do Senhor. E todas as terras teve essa árvore da vida na terra, tirada da ponta de um cedro mais alto, da ponta mais alta de um cedro, tirado pela águia, pela asa da águia, que era toda cingida com as maiores cores pelo plano do Senhor, para poder salvar a honra do homem, a vontade de Deus na vida do homem. Então, esse trabalho é do Senhor, salvar a vontade de Deus na vida do homem para com Deus. Hein? Então, isso não é o homem que aceita Jesus, ele não consegue fugir disso, ele não consegue correr disso, porque isso é Deus que faz, ele está lá em cima. O Senhor subiu para preparar a nossa vida, o nosso caminho, a nossa convergência com Ele. Divergência é do homem, convergência é do homem também, mas é para com Deus, converter o Senhor. O evangelho que converte o homem. Então o homem tem que entender. Então vamos ver aqui. No versículo 6, já está aqui, já no versículo 6 e já. Versículo 6, ó. Ela cresceu e se tornou, videira, muito larga, de poucas alturas, virando para a águia, deixou dela, assim se tornou em videira, e produzia ramos e lançou ramos. Houve outras grandes águias de grandes asas e de muitas penas. Eis que a videira lançou para ela as suas raízes e estendeu para ela os seus ramos, descende a cova do seu plantio, na cova do seu plantio, para que a rogassem. Amém? Aqui fala do todo o lançamento. O lançamento essa árvore, ela gerou mais águia. Significa, ela gerou mais águia, mais fertilidade, gerou mais covil. Significa que todas árvore que foi nascida dessa árvore que a primeira plantou, da ponta do cedro, da ponta mais alta do cedro, essa árvore que ela plantou, ela
dela surgiu mais videira. Glória a Deus. Então essa videira, ela produziu tipo uma roça. Você planta uma roça de milho, uma roça de planta, uma roça de plantação, você tira a semente, da semente você produz mais plantas. Então essa águia, ela fez isso e das outras águias produziu mais videira verde na terra, mas na terra prometida. E lá em cima é a área videira, figueira, oliveira e respondoa. Aqui embaixo é na terra fértil, ela não seca. Não seca, não adoece, não, porque a terra ela é abençoada. Então se trata de terra abençoada, né? Não se trata de terra, qualquer terra. Trata de terra abençoada pelo Senhor, ungida pelos anjos. Os anjos vão lá e unge lá, e aí acabou. O Satanás não anda, o Satanás não passeia, ele não faz nada lá dentro. Porque o Senhor unge a terra. Então, essa área foi plantada na terra fértil, mandada pelo Senhor, dirigida pela ponta da águia, que carregou a ponta mais alta do cedro, e aí formou um cedral. Formou um cedral de videira desse único cedro, desse único cedro, amém? Lá, quando ela tirou o toco da ponta mais alta do cedro, foi considerado cedro. E cá, depois que ela planta, que cresce, já é considerado oliveira na terra fértil, porque foi plantada pela águia. Já não é mais aquele cedro mais que o Senhor plantou, que Deus plantou para o homem. O homem pertence à videira plantada pelo Senhor, que a videira foi plantada pela águia. A águia, né? Então o Senhor, ele sabe todas as coisas. Para Deus, ele faz tudo certo. É o ser humano que tem que entender. Se você faz uma plantação está boa, o inimigo entrou, amaldiçoou sua planta, não está bem, não está produzindo bem, ora por ela. Você ora num dia, espera com o Senhor que a hora a planta melhora. É tipo assim, hoje existem as praganas, né? Para destruir as plantas. Existe as praganas para destruir tudo. Enfim, se não tiver fé em Deus, tudo desmorona. Então veja bem. Aqui no versículo 7 adiante, houve outra grande águia de grande asa e de muitas penas, e eis que a videira lançou para ela as suas raízes e estendeu para ela os seus ramos, descende a cova do seu plantio para que a regasse. Amém. Veja bem, essa videira, ela ficou na responsabilidade das outras águias. Ela ficou na responsabilidade as águias plantou. E ela ficou na responsabilidade das águias regrar. Então, essa águia, ela tem muito poder, ela tem muita força. Quando eu falo águia, pode transformar de repente num querubim, um serafim, um Gabriel, um anjo arcanjo Miguel. E aí você não percebe Deus fazer isso. Porque se entrou na escritura que ela fez isso, mas isso ia multiplicar pela vontade do próprio Senhor. Isso ia multiplicar pela vontade do Senhor, como o Deus e os anjos que trabalham. Aí tem a carruagem, tem os galardoados, enfim, tem muita referência celeste, da qual o ser humano vai vivendo. Ele só morre de que quer, de que Deus quer, recebe a vitória de que Deus quer, e é o que tem que ser no dia que o próprio Deus quer, né? Então, eu acredito assim que o Senhor, ele faz o complexo na vida de qualquer ser humano no dia que ele quer. Portanto, ninguém aceita Jesus quando ele quer. Uns vai pela dor, outros vai pelo amor, outro vai pela guerra, outro vai pela violência, outro vai pelo sofrimento, outro vai até pela fome, outro vai pelo amor ao filho, outro vai pelo amor à mulher, outro vai porque perdeu uma filha, outro por ela ressuscitou. Aí ele entende que Jesus está chamando ele, chamando a família, chamando todo mundo. Então é assim que funciona. A pessoa não sabe. A pessoa não sabe o que Jesus vai fazer, não sabe o que Deus vai fazer. A palavra de Deus tem uma referência que buscarás o reino do céu para a sua, ele você será acrescentado e conhecereis a verdade para a verdade, vos libertar, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Então a pessoa, ele só tem que obedecer.
obedecer, obedecer, obedecer e acabou. Não tem saída. Não é simplesmente estar pegando uma machada, uma foice, uma picareta, uma marreta, ou trabalhando numa firma, ou trabalhando como lavrador, escritor,